Enquanto ele procura furtivamente pelos lobos, ele encontra uma festa caçando os lobos. Então, Leia sai chorando e encontra um lobo solitário fazendo xixi. Então, o Proto realiza os passos para recarregar mais rápido e prossegue para atirar no lobo, acabando com ele no local. Porém, um segundo lobo aparece. Então, o Proto deve recarregar rápido e evitar um corpo a corpo. Mas quando ele termina de recarregar, ele percebe que o lobo não está atacando-o e deixando-o recarregar em 1 minuto. Então, ele especula que o lobo descobriu como escapar de seu tiro. Para que o Proto decidiu esperar o ataque do lobo e quando ele está com ele, o Proto atira, acabando com ele. Acontece que o Proto deu um tiro em falso para enganar o lobo. Vendo que não há mais lobos, o Proto procede para saquear os lobos. Mas aí chegam 2 jogadores que, em estado de choque, perguntam ao Proto como ele fez aquilo. O Proto, vendo-os tão assustados quanto ele, pensa que são monstros. Então ele foge deles, mas eles gentilmente dizem a ele que eles não são monstros, são jogadores. Então, o Proto se sente mal. O lagarto e o gigante dizem para ele não se preocupar, mas o lagarto, de aparência malévola, pergunta se ele está caçando sozinho. Quando ele descobre que o Proto é o lagarto, como um psicopata, diz a ele para se juntar ao seu grupo, alegando que os lobos se movem em grupos de 3, e já que ele leva 1 minuto para recarregar, ele diz a ele que eles poderiam atacá-lo por trás. Leia considera que as palavras do lagarto são muito sensatas, então ele diz a eles que está apenas no nível 8. O lagarto fica desapontado porque pensava que ele era de um nível superior, mas ele não diz a ele que o gigante será seu tanque de cura. O Proto pensa que eles o deixarão se juntar e se apresente. Assim como o lagarto se apresenta como um veneno chamado Mitch e o gigante se chama Jin. Por pura coincidência, o Proto descobre que o gigante é um druida de nome Jin. Surpreso, o Proto analisa que aquela festa é bastante decente. Enquanto eles estavam caçando, BME estava atacando os lobos, mas o Proto não pode deixar de rir de algo acontecendo com Jin. No entanto, ele consegue se acalmar e atira na cabeça de um dos lobos, e Jin dá um poderoso golpe na cabeça de outro lobo. BME o esfaqueia na cabeça com uma adaga para acabar com ele, mas um lobo se aproxima dele por trás. Leia está pronta para eliminá-lo, e M parabeniza o Proto por subir de nível. Ele diz a eles que conseguiram por serem muito eficazes como equipe. Depois que ele completa sua missão, ele irá entregá-la, mas BME diz a ele para continuar caçando um pouco mais, e quando ele entregar a missão, ele vai subir de nível, e os 3 podem ir para Giant Eagle. O Proto aceita a proposta. Eles continuam caçando, atraindo a atenção de outra festa. Eles acumulam um bom nível de lobos e experiência. À tarde, eles estão descansando, e BME diz a Leia que eles deveriam ir com calma. Mas o Proto mentalmente questiona se é sensato ir atacar a águia no nível 10, sendo apenas 3 deles. À noite, eles alcançam os objetivos pessoais um do outro. Lembrando também de ativar o sininho de notificações para receberem atualizações sempre que eu postar um novo recap. Leia e seus companheiros vão entregar a missão. O Proto entrega a missão, embora o NPC zombe de sua aparência. O Proto está se preparando para subir para o nível 10 quando, de repente, aparece uma caixa vermelha e muda de visual. O Proto ganha uma caixa que informa a Leia que ele acabou de atingir o nível 100, chamando a atenção dos outros jogadores. Então, Leia sai para evitar chamar a atenção, e BME o segue para fora da cidade. Uma vez fora, Leia diz que não queria chamar a atenção para si mesmo, mas BME pergunta a Leia como ele alcançou 100 níveis de confiança. Isso inicialmente faz com que Leia tenha desconfiança, pois ele não havia contado a ele. O Proto se lembra de tudo o que ele fez e assume que é por isso que ouvir isso surpreende Jin. Mais NPCs lhe deram mais missões, mas BME fica chocado ao ouvir que Leia havia derrotado um coelho preto quando ele estava no nível 5. O Proto vai até o artífice e compra 40 conjuntos por seu mosquete, reclamando sobre o quão caro é. Em seguida, ele vai para o NPC que lhe deu a missão do lobo, e este o incumbe de matar a águia rei da montanha e seu súdito. Depois disso,
Os meninos se encontram e se preparam para a missão. Enquanto caminham pelo caminho, encontram um grupo que falhou na missão da águia e estão discutindo sobre isso. Em seguida, encontram muitos jogadores e equipamentos comerciais do NPC para fazer suas missões. Leia se pergunta se eles se darão bem com os três, que são um grupo tão estranho. Então, Leia sugere que eles completem o grupo, mas BME debocha e diz que ninguém iria trabalhar com eles, que são tão estranhos e também novatos no nível 10. Mas BME diz a ele para não se preocupar por ter escolhido um personagem feio, pois só Leia confia que BME tem um plano. Preparando-se para entrar pelo portal que os levará até a área da missão, enquanto isso acontece, vemos Han e Han-Hai lutando contra um grupo de lobos na montanha, porque Han-Shai está ajudando Han a completar a missão das águias. Então, Han-Shai pede a Han para atacar as águias que estão voando, embora sejam muito altas. Então, Han-Shai começa a recitar um feitiço com o qual derruba a águia e diz a Han para acabar com elas. Em seguida, Han-Shai desconecta. Enquanto isso, o Proto e seus companheiros, uma vez dentro, BME diz a Léo para segui-los por trás. M começa a se banhar em veneno, seguido por BME dizendo a Jing para usar sua habilidade 1 com a natureza e seguir por trás. Mas o Proto está preocupado que os lobos o ataquem. Pior, BME diz a ele para apenas segui-los. No entanto, Leia ainda está preocupada com os lobos que o atacam e se pergunta qual é o plano daquele lobo. Surge de repente, o que deixa o lobo alerta. Então, BME diz a ele para ficar calmo e, em seguida, eles começam a se aproximar dos lobos. Isso deixa o profissional nervoso, porém, os lobos se aproximam e começam a farejar o feixe. Então, os lobos se afastam e ele parece que o plano de BME funcionou. Então, Leia, com medo, pergunta o que ele fez. BME diz que está aproveitando o realismo do jogo e sua habilidade reptiliana de segurar o veneno para que os lobos sintam apatia ao comê-lo, e a habilidade de Jing fazê-los confundi-lo com uma árvore, e o cheiro de Leia é ofuscado pelo cheiro do veneno de BME. O plano estava indo bem, mas o corvo de Jing começa a fazer barulho, o que assusta Jing e BME, e ao mesmo tempo atrai a atenção dos lobos. Então, BME diz desesperadamente a Jing para cancelar sua convocação. Jing quer levar a responsabilidade de alertar os lobos, então ele se despede até 48 horas a partir de agora. Mas o Proto quer encontrar uma solução, então ele pede a Jing para adiar alguns ataques e prossegue para carregar seu mosquete com 2 sacos de pólvora, o que confunde BME. Leia então atira e atordoa os lobos, que começam a fugir. Então, Leia diz a seus companheiros para fugir e depois escape. BME entende que o Proto usou o cheiro de pólvora, algo que assim seja. M pergunta a Leia se ele já havia jogado aquele jogo antes, mas o Proto nega inocentemente. Jin pergunta a ele se podem deixá-lo convocar seu corvo novamente, mas pede que não vejam. Obviamente, eles não aceitam, e Jin tem que fazer uma dança ridícula que causa graça em seus companheiros. Depois disso, a galera segue para o Monte Águia. Leia está assustado com o tamanho dos pequenos Eagles. BME começa a explicar-lhe seu plano e o que cada um deve fazer, bem como os diferentes padrões de ataque que os pequenos iguais realizarão. Eles devem matá-los um por um. Então, Leia diz a ele para deixá-lo atirar no chefe. O M fica nervoso e diz que não é sensato. A coisa segura a fazer é matar a pequena águia e depois matar o grande. Porém, o Proto quer atirar nele, mas seus companheiros parecem confusos. Leia diz a eles que está apenas a 90 metros de distância, algo que assusta seus companheiros, pois a distância é bestial. Ele diz que não é grande coisa, mas Leia diz a BME para se preparar porque ele pode errar. Jing é convidado a se agachar para usá-lo como um bipé, o que deixa o último confuso, mas ele concorda. O Proto feliz diz para ele se acalmar e porque ele está tremendo muito. Leia passa a calcular o movimento da águia e sua trajetória e começa a atirar. Seguido por isso, ele diz a BME e Jing para se prepararem. Mas, naquele momento, aparece uma caixa que atordou os meninos, porque Leia havia acertado a águia e a matado, algo que o Proto não podia acreditar.
Seus companheiros parabenizam-no e eles sobem de nível e pegam as recompensas da maior área, obtendo muitas conquistas.